Tanto que depois, no segundo lockdown, a psicologia entrou, né, a saúde mental, na verdade, entrou como serviço, né, área, de importância ali, então a gente pôde trabalhar no lockdown, abrir, né, porque era um serviço essencial. Eu imagino que a saúde mental deve ser a coisa mais importante que existe, né. É Aí uma das, exatamente. aí o Então, cara fecha o fechou o consultório. fechou o consultório, muitos não trabalhavam online, até o meu computador ali era muito, muito ruinzinho, Era um 486 lá. não entendo de nada, mas era muito ruim. E aí eu falava: "Gente, não tenho uma câmera, não tenho nada, vou trabalhar online". Precisei realmente de uma semana, eh, pra me readaptar e falar assim: "Tá, vou oferecer então online". Comecei com os adultos, porque como eu vou Hum, trabalhar online com é. criança, né, como eu vou trabalhar porque assim, já tinha, né, às vezes a gente aqui na Irlanda, a gente segue muita coisa ainda do nosso CRP do Brasil. Já tinha um protocolo bem legal para atendimento online, né, então a Mesmo gente antes da pandemia, não? mesmo antes da pandemia. Então, o protocolo lá é muito claro de como você tem que atender, dos casos que você pode atender online, né. No caso de atendimento infantil e adolescente, tem várias coisas que não dá para fazer no online, casos graves, né, caso de encaminhamento, caso que tenha, questões psiquiátricas ou farmacológicas ali associadas. Então tinha um protocolo e a gente segue muita coisa do Brasil ainda. Novamente, porque aqui não tem, né, muito não tem o conselho, então a gente ficou perdida. Então eu segui muita coisa dali, quando eu fui atender online. Ó, esse caso ok também. E os pacientes aos poucos, porque no começo era aquela coisa, né: "Ah não, vamos dar uma pausa e eu volto quando voltar", mas não voltou, não Sim, voltava, né, estava online, era online. sim. Então os pacientes acabaram: vamos experimentar". Então acabou, voltei full time online. Bom, mas a pandemia também foi bom para os negócios de um psicólogo, né. Porque eu pelo que Sim, eu vi, todo mundo começou a fazer terapia, sim. mas, por outro lado, muita gente, por exemplo, você trabalha aqui, então muita gente decidiu falar assim: "Ah, vou fazer no Brasil, que o custo é mais baixo e tal". Então, por exemplo, Uhum, irlandeses, uhum. quer dizer, brasileiros que moram aqui começaram a procurar terapia no Brasil, online, Ok. né, já que era Uhum, digital. uhum. Teve esses 2 lados, né. Teve esses 2 lados. Eu acho que abriu portas ali de possibilidade para as pessoas, né, porque elas poderiam fazer realmente terapia online, procurar um psicólogo dentro de, né, estava em casa ali e tal, e teve uma demanda absurda, e ainda está tendo uma demanda absurda né, para psicoterapia, para trabalhos de terapia aí com psicólogos. Eh Eu não senti tanto essa coisa das pessoas procurarem em outros lugares, porque eu já tinha a minha, entre aspas, né, a minha clientela aqui. É, não, eu imagino, né, que você Aham. como você já tinha o seu nome e tal, e sua clientela já deve ter sido mais tranquilo, mas Porque várias pessoas novas, né, sim, começando. com certeza. Primeira vez fazendo terapia, eu acho que aí falava: "Ah, deixa eu ver no Brasil que vai ficar mais Não, barato". sim, com certeza. É que depende muito do que onde a pessoa tá, o que que ela quer. Se ela precisa ali de encaminhamento, às vezes ela: "Ai, não, vai voltar consultório, então eu quero com você". E muitas das coisas também para um psicólogo expatriado, muitas pessoas vêm querendo um psicólogo que mora fora. Verdade. Então: "Olha, estou aqui na Irlanda". Nossa, eu recebi muito isso na pandemia. "Ai, olha, a pessoa tá nos Estados Unidos, a pessoa tá tem de Nova Zelândia, Ah, sim. a pessoa tá na Europa, mas quer alguém que trabalhe com isso, que more fora". Então era uma condição que a pessoa queria. Então ela queria, porque ela achava que o psicólogo ia entender mais, né, da condição dela, do que ela iria trazer para o setting terapêutico. Entende, né, porque vamos pegar o brasileiro comum que vem pra cá, o Uhum, cara vem como estudante, igual você veio, uhum, aí fica um tempo, tal, aí do nada lá decidi ficar aqui, aí vai ficando e tal. Então, assim, é o mesmo caminho que você teve, é o que eu tive, uhum. entendeu? É bem parecido. Então, eu posso achar que você vai me entender melhor, não é não? Do que uma pessoa que ainda mora que sempre morou no Brasil, Uhum, né, não sabe o que as pessoas passam. E eu vejo aqui que muita gente, apesar de morar em casas com 10, 15 pessoas, né, às vezes ali tem uma solidão ali, não se uhum. abre com, né, com as outras pessoas.
Eu vejo que tem esse problema aqui, né, não sei se você concorda comigo, se Sim, eu super concordo. E aí, é onde a terapia entra, né, aonde talvez essa pessoa de fora, estranha no começo, né, num lugar ali, que seja online ou que seja num consultório, entra para contribuir, para auxiliar. Porque a gente pode estar rodeado de pessoas, mas tem coisas minhas, individuais, né, que eu preciso de um olhar profissional para encaminhar aquilo, né. Eu sou da psicanálise, então é a pessoa que vai ali, como a gente fala, a gente só dá um tom da coisa, a pessoa que vai fazendo o autotrabalho, né. Eu tô ali para assistir aquilo, para, né, falar: "Olha, vamos pensar isso aqui que você falou, vamos pensar por essa, talvez por isso aqui, olha a tua fala", né, jogo de volta. Então a pessoa às vezes tem isso, às vezes, né, que é muito aquela coisa, qual a diferença, né, de um amigo de ir lá se desabafar com um amigo e um profissional? Teu amigo vai te dar conselho, às vezes ele vai te indicar para o que fazer. "Ai, deixa esse relacionamento, deixa pra lá, vai, vamos lá pra Dices, vamos fazer isso aqui, vamos lá". Talvez não é o que você queira escutar, né, talvez é: "Mas o que que esse relacionamento significa pra você? Vamos pensar por aí. Por que que você tá tão amarrada nisso?". Então a gente vai pra uma outra direção, né, que não é influenciada. Às vezes a pessoa vai falar: "Ai, por que isso, aquilo?". E às vezes a gente vai ali, né, a pessoa: "Vou pra Dices, é isso que você quer fazer? Vai lá, vai nadar, se diverte", sabe. sim. Então é diferente, é muito diferente. Então a psicoterapia, tal, principalmente nessa época de covid, se tornou tão procurada, porque elas precisavam de um profissional ali que tinha estudado muito sobre aquilo, sobre saúde mental, sobre, pessoas, sobre muita coisa, né, para poder auxiliar naquilo que estava pegando, no bicho que estava pegando para ela. E também muita gente ficou sozinha, Sozinha, ficou sozinha. imagine, né, e principalmente aqui, a gente ficou com espaço limitado de, né, de se movimentar, teve gente que não pôde ver os pais por muito tempo, ou namorado, namorada, e eu acho que isso deve ter pesado bastante, né, na vida de todo mundo. Muito, muito. Eu sou, né, uma área que eu, comecei a estudar, me especializei e hoje é uma das áreas que eu trabalho muito, que é a psicologia perinatal e parental, né, que realmente trabalha aí ao torno do nascimento. Isso já veio da psicologia infantil, né, que: "Ah, preciso fazer alguma coisa aqui para trabalhar com esse público". Então eu atendo muitas gestantes, né, casais também, que já tiveram filhos, né, que tem bebê pequeno, e na pandemia, nossa, porque daí as maternidades fecharam para os parceiros, então as meninas, né, as mulheres tiveram que ir parir sozinha. É. Não podia uma doula, não podia nada. Aquele sonho de ter um chá de bebê, da família vir conhecer, de ter rede de apoio, isso tudo foi, acabou, né, já é difícil, Sim. né, estando fora, ainda mais na pandemia, então foi um nicho que, nossa, eu atendi muito, muito, muito. E aí não precisava às vezes entrar na psicoterapia, né, porque eu também dou consultoria parental. Então às vezes vêm os pais de qualquer lugar do mundo e falam: "Olha, preciso trabalhar desfraude, desmame, rotina de ir pra escola". Então a gente vai lá numa hora de sessão e faz, né, e conversa sobre aquilo, o que que tá, né, "Não tô conseguindo trabalhar isso aqui com meu filho", então a gente vai conversar sobre aquilo. A criança tá lá envolvida também na hora? Não, aqui são só os Ah, pais, né, mas tem a psicoterapia, né, quando eu preciso chamar os pais e a criança, geralmente um adolescente e tal, a gente faz, tudo com consentimento, né, do sim. paciente e tal. Então eu trabalho muito nessa área e foi uma área muito afetada, né. Às vezes vinham os pais, né, bebês da pandemia, por exemplo, vinham pais e falava. Bebê da pandemia? Não, né, bebês do casal lá que aproveitou a pandemia. Não, mas às Sim. vezes vinha, né, o casal e falava assim: "Poxa, dá pra você dar uma olhada, né, vamos conversar, a questão de desenvolvimento infantil, né, meu filho vai com alguém agora que voltou ali, né, a poder frequentar parque e tal, e não interage e chora muito, será que tem algum problema? Será que é um bebê atípico?", né, então teve muita influência. Pais, né, a ansiedade aumentou muito nesse sentido, porque os bebês não tinham contato com, né, com as Verdade. coisas, né, a AMB também precisou, fechar, ou outros lugares, as aulas, as festividades, as comemorações, as idas aos parques, tudo, né, uma piscina, um parque, estava tudo fechado. É, o bebê fica ou a criança, A né, ficar criança, sem contato é complicado. escola, olha a escola, escola online,
né. Os pais tiveram que trabalhar de casa, muitos perderam o trabalho, então teve que ter um reajuste muito grande, e isso ainda está respingando muito, Mas assim, ah, pelo menos aqui a escola não ficou tanto tempo tanto fechada, tempo. porque no Brasil ficou acho que 2 anos fechada. No Brasil ficou bastante Ficou tempo, muito daí tempo. teve a questão online, mas aí, né, não é todo mundo que tem computador, não tinha essa Não capacidade, não funciona. funciona. Mas teve, tinha muita criança que tinha resistência, e nem se fala então da, né, de desenvolvimento atípico, crianças que não dava, Sim. né, para fazer ali com computador, por N motivos, né, então, perderam muito. Obrigado por ter assistido esse corte do Boulder Podcast. Para ver essa e outras entrevistas completas, visite o Boulder Podcast no YouTube.